A gente vai falar sobre a situação da gripe aqui em São Paulo e as medidas que estão sendo adotadas para tentar atender a todos os pacientes, para que a gente tenha dados mais precisos do que é contaminação por gripe, o que é contaminação por Covid. A gente está em contato com o diretor da Covisa, Vigilância em Saúde, aqui do município de São Paulo, o Luiz Arthur Vieira. Obrigada aqui, doutor, por nos atender. Uma boa tarde para o senhor. Oi, Ana, boa tarde a todos. Primeiramente, qual que é o principal objetivo da prefeitura com essa testagem rápida, com essa testagem em massa que está sendo feita nas UBSs e qual é a expectativa de vocês com a realização desses testes? O primeiro e principal objetivo é oferecer maior agilidade no atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios que estão procurando as unidades de saúde, de maneira que eles tenham de imediato o diagnóstico se é influenza ou não é influenza. Isso também nos está vai permitir com que a prefeitura mapeie de maneira concreta quais os casos de infecções respiratórias que estão procurando atendimento, que de fato são influenza ou não, e fazer o diagnóstico diferencial com relação à Covid-19. Entendi. A expectativa de vocês é que de fato se concretize, vocês descubram com os resultados que a gente está com um número muito maior, muito superior de gripe em relação à Covid. Tinha uma primeira expectativa de que seria de 90% a 10%, né? 90% de casos de gripe e 10% de casos de Covid. Ou há uma expectativa de que vocês encontrem um número maior de casos de Covid aí entre esses testes? A expectativa é que justamente se confirme que, graças à vacinação de toda a população paulistana, os números de Covid-19 sejam os menores, a menos de 10 até 5% do total de casos. No entanto, o que nós precisamos saber com mais clareza é desse restante, 90 a 95% dos casos, que vírus são os mais prevalentes? São, de fato, a influenza ou tem demais outros vírus respiratórios? E sendo a influenza, essa testagem rápida que, a partir de hoje, começa a ser feita em todos os postos de saúde da capital de São Paulo, nas 469 unidades, vai permitir um atendimento oportuno. As pessoas que forem diagnosticadas, de fato, com influenza poderão iniciar a medicação específica de imediato, com isso evoluindo bem melhor e diminuindo seus sintomas de maneira mais rápida. Agora, há algumas estratégias, né, que estão sendo adotadas pela prefeitura. O nosso repórter, o Lucas Josino, agora há pouco falou a respeito de uma delas, que é deixar leitos liberados para o caso de haver necessidade, né, uma medida mais preventiva até agora do que outra coisa, 100 leitos pelo menos, pacientes que podem ser levados de um hospital para o outro. O caso do Hospital da Brasilândia, por exemplo, já está com uma ocupação bastante preocupante, de 76%. Há outras estratégias que a prefeitura pode adotar ou outros hospitais que estão recebendo uma demanda tão grande que já merecem uma atenção especial também? Sim, em sua grande maior parte, esses casos de sintomas respiratórios, eles são sintomas leves, né? Eles têm uma questão mais aguda, um mal-estar geral, febre, dor no corpo, que é característico da influenza, característico do estado gripal, porém a grande parte, cerca de 95%, evolui muito bem, sem necessidade de internação. O que há, na verdade, é uma pressão nas portas por conta do pronto atendimento. No entanto, nós sabemos que como a disseminação da influenza costuma ser em larga escala, haverá também uma certa proporção de internação. Para isso, a prefeitura reservou já desde a semana passada o Hospital da Brasilândia, que de fato hoje atingiu 70% da sua ocupação, e nós já estamos com alas preparadas do Hospital Guarapiranga, que também será utilizado, caso necessário, para internação desses pacientes que porventura precisarem de ficar alguns dias no hospital para otimizar o seu tratamento. É uma A espécie de maior hospital parte dos referência, casos não então, né? acontece. Sim, hospitais referenciados para que justamente esses pacientes, pelo volume, não precisem ficar na regulação aguardando vaga. Tá certo. Agora, em relação a outros hospitais, existe uma procura tão grande ou índices de ocupação tão altos, ou por enquanto são esses dois apenas, já que eles acabaram virando pontos de indicação, de referência para o encaminhamento desses pacientes? Não, houve por volta do dia 22, 23, na semana pré-natal, uma procura grande nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs e nas AMAs.
Perante isso, a prefeitura abriu a possibilidade de pronto atendimento em todas as UBSs. Então, as 469 UBSs, desde o dia 23 de dezembro, estão atendendo com um fluxo especial de pronto atendimento, sem necessidade de agendamento. Essa medida já proporcionou que diminuísse esse número de pessoas que procuravam os serviços de urgência e emergência, e deu a facilidade que a pessoa possa procurar esse atendimento por síndrome gripal o mais próximo da sua residência. Uhum. Essa estratégia já teve resultados no sentido de diminuir principalmente o tempo de espera. A maior parte dos casos são casos leves que não dependem de internação. Então, nós podemos dizer que, nesse momento, não há uma pressão concreta sobre leitos de internação, nem de enfermaria, nem de UTI. O que há mais é um aumento na procura da porta mesmo. Há alguma preocupação por parte da prefeitura? A gente está conversando aqui com o Luiz Arthur Vieira, que é diretor da Vigilância em Saúde aqui de São Paulo, da Covisa. Há alguma preocupação por parte da prefeitura, Luiz, em relação ao corpo médico para o atendimento? E eu pergunto isso pelo seguinte: um pouquinho antes de conversar com o senhor, a gente colocou aqui no ar a palavra da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, falando que alguns bares estão sofrendo um apagão de funcionários, porque tem um nível de contaminação muito alto, muita gente sendo afastada do trabalho. Em outros locais isso está se tornando uma realidade, no comércio também, isso tem acontecido bastante. E os médicos têm contato direto com essas pessoas e imagino que doentes também são afastados. Então, tem alguma preocupação nesse instante da Secretaria de Saúde de São Paulo em relação a uma possível baixa no momento em que a gente está com uma necessidade de muitos atendimentos no pronto-socorro e em hospitais? Há sim uma preocupação. A Secretaria de Saúde está monitorando todas as escalas. Foram chamados médicos extras. Essa semana, a última semana, foram contratados 288 novos profissionais, justamente para reforçar principalmente essas portas de atendimento nas UPAs e nas AMAs. No entanto, é bom lembrar o seguinte: quando nós fizemos uma comparação a população em geral com a população que trabalha no serviço de saúde, em que pese a exposição dos trabalhadores da saúde ser maior, a proteção por eles utilizada e por eles feita também é maior. Então, um profissional de saúde, durante o atendimento do paciente sintomático gripal, ele vai estar sempre de máscara, sempre com um avental, óculos e tomando todas as precauções que muitas das vezes esses outros profissionais que trabalham nesses outros ramos de atividade não têm. Então, acabam porque, mesmo tendo mais exposição, se contaminando menos do que a população em geral, pelo cuidado, pelo treinamento, porque é a profissão desses profissionais, né, da saúde. Sim, sim, claro. Eles estão mais expostos, mas ao mesmo tempo têm uma noção de como se proteger melhor, sem dúvida nenhuma. Esses contratados que o senhor citou agora são o quê, doutor? São médicos, são enfermeiros, enfermeiras? Que profissionais que são esses? Cerca de 80% são médicos e temos 20% de enfermagem. Essa contratação está sendo feita pelas próprias organizações sociais, que são as parceiras que oferecem o atendimento para a Secretaria de Saúde, como reforço nessa época do ano e também com um reforço de parte de médicos que tendem já aí no primeiro semestre do próximo ano saírem por conta da residência médica. Então, estamos reforçando agora para o período do final do ano e também faremos um novo reforço em janeiro para fazer essa compensação. As organizações sociais também estão acompanhando de perto toda essa escala para que não venha a faltar profissionais nesse momento de maior pressão sobre o serviço de atendimento. O senhor tem uma noção, só para a gente fechar, algum número de afastamentos que foram necessários desses profissionais para que houvesse necessidade dessa compensação? Um número baixo. Na verdade, a compensação é em cima do aumento de procura, Da do demanda aumento da mesmo. demanda. Uhum. Exatamente. Esses 288 que foram contratados agora é muito mais como uma resposta rápida ao aumento pontual da demanda, que é uma característica da infecção por influenza, do que justamente a saída de médicos e de profissionais. Tá certo. Bom, acompanhar isso então, né? Havia a gente, inclusive, nessa semana também falou aqui com outros representantes da área da saúde aqui do município, e havia uma expectativa de que esses casos de gripe começassem a cair no fim dessa semana, começo de janeiro, né? Logo após a virada do ano. Essa expectativa, ao seu ver, Luiz, permanece por causa do ciclo da gripe? Tá cedo para a gente falar sobre isso? Nós estamos monitorando, né, o cenário epidemiológico já há algumas semanas. Se perfazer a característica já conhecida
das contaminações por influenza deve-se em questão de 2 a 3 semanas, isso daria a primeira, no máximo segunda quinzena de janeiro, termos uma queda abrupta dessa contaminação, pela característica que é exatamente o que acontece na sazonalidade da influenza. Esse número elevado de pacientes que se contaminam, de pessoas que se contaminam, nas épocas lá em março, abril, ou às vezes dependendo do ano até maio, há essa contaminação, há um pico de pacientes, de pessoas contaminadas, e depois rapidamente isso declina. O que nos está preocupando é que neste momento está fora da sazonalidade. Então, todo aquele quadro que nós já era conhecido, agora está sob expectativa para ver se ele realmente vai se concretizar da mesma forma que se fosse na sazonalidade. Se for assim, provavelmente na primeira quinzena de janeiro devemos ter uma queda já importante dos casos de influenza. Tá certo, vamos acompanhar isso, torcer para que de fato isso aconteça. Luiz Arthur Vieira, diretor da Vigilância em Saúde aqui do município de São Paulo, obrigada por conversar com a gente na Rádio Bandeirantes. Um bom fim de ano para o senhor, bom trabalho também. Para todos, obrigado. Obrigada.